Depois de uma noite inteira de trabalho, o doutor Luiz Mauro, a equipe da Polícia Civil, conseguiu desvendar esse homicídio do Marcos Vinícius. Doutor, o que a Polícia Civil conseguiu apurar nessas 24 horas quase de trabalho? Bem, nós atuamos com muito vigor nesse delito, até pelo fato da situação que foi nos repassada, que poderia ter uma situação voltada novamente a um comando, né? A uma organização criminosa e a um tribunal do crime. Por conta disso, nós colhemos diversos depoimentos durante toda essa noite, ficamos aí realmente acordados a noite inteira trabalhando e conseguimos, ao final, indicar algumas pessoas, nesse primeiro momento, seriam partícipes desse delito que veio ocasionar a morte do Marcos. Doutor, vamos por partes, né? Qual foi a motivação desse crime? Bem, a motivação que nós verificamos nesse momento da situação do flagrante é que o Marcos ele foi acusado por determinadas pessoas de ter atuado num crime sexual. Estupro. Num crime sexual. Esse crime sexual chegou, essa informação que não se sabe a questão da fidelidade ou não, até porque não existe um procedimento em nenhum local relacionado a esse fato, segundo nós temos conhecimento, esse fato chegou aos conhecimentos dessa organização. E essa organização, então, decidiu que iria matar o Marcos. Doutor, seria um crime sexual contra algumas adolescentes, contra 2 ou 3 adolescentes, pelo menos, é isso? Nós temos essa situação de crime sexual que era contra realmente uma pessoa do sexo feminino, que foi passado, isso aí chegou a algumas pessoas dessa organização, alguns indivíduos, e esses indivíduos, se achando como super poderosos, como semideuses, decidiram sobre a vida e a morte de uma pessoa. O certo Maurício, é que a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, junto com o Ministério Público, o Poder Judiciário, desenvolve um trabalho de mais excelência e um trabalho de superorganização, em que as informações são repassadas, são filtradas, são checadas e, a partir disso aí, se chega a determinadas pessoas, como nós conseguimos num primeiro momento, em 24 horas após o encontro de um corpo que foi jogado num ambiente rural, ou seja, quase sem nenhuma informação, a Polícia Civil, com informações repassadas pela Polícia Militar e pela sociedade de bem, que é esmagadoramente o que nós temos aqui em Patos de Minas, conseguimos já imputar, nesse primeiro momento, indícios claros contra pessoas, contra 4 pessoas que estariam participando, que induziram, instigaram e auxiliaram os indivíduos que efetuaram diretamente a morte da vítima e, por conta disso, essas pessoas tiveram a sua prisão, condução ratificada, os maiores de idade, e os menores de idade tiveram também as informações repassadas para o Ministério Público e ao Poder Judiciário para que seja feito, então, a possibilidade de uma internação temporária. Doutor, como é que foi decidida a morte do Marcos Vinícius? Quando é que foi decidido que a pena dele seria a morte? Bem, o que nós temos dessa informação é que o Marcos Vinícius se encontrava na lagoa juntamente com outras pessoas, outros rapazes, e entre esses rapazes teria algumas pessoas faccionadas, ou que se dizem faccionadas. E uma das pessoas que tinha conhecimento sobre esse dito crime sexual que ele teria feito, essa pessoa teria gritado isso contra ele. E por uma situação sem qualquer tipo de elementos, esses indivíduos que estariam lá e que seriam eventualmente dessa facção, eles se tomaram essas dores, perguntaram sobre se o fato era real e, por conta disso, tendo lá os elementos que eles indicavam, que eles achavam que eram elementos concretos, determinaram, fizeram o que eles falam lá da cantoneira, que é o justiçamento, e nessa cantoneira o Marcos veio então a óbito por conta dessa suposta, indicação que esses indivíduos tiveram, uma indicação criminosa e uma atuação criminosa desses indivíduos
que estão tentando lutar contra a justiça, fazendo o justiçamento. E o certo, Maurício, é que nós da Polícia Civil, da Polícia Militar, vamos nos desdobrar cada vez mais, e não estou falando só da Delegacia de Homicídios, nós temos o contato com o doutor Flávio Luciano, que é o chefe de departamento, o doutor Flávio Luciano, que é o delegado regional, o doutor Jean-Pierre, que é o chefe de departamento, todos os outros delegados estão imbuídos com o mesmo propósito de coibir essa criminalidade violenta e essa criminalidade que se diz organizada. A Polícia Civil não mede os esforços, logicamente sempre pautado pela legalidade, pela transparência, pela busca realmente da verdade real, mas não esquecendo que é necessário fazer um trabalho com afinco, com a prestação necessária para a população, para que a população possa, acreditando no trabalho realizado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, repassar as informações que sempre repassaram, para que a gente possa continuar dando a atenção para esses criminosos, no sentido de colocá-los onde eles merecem, que é atrás das grades. Agora, doutor, foi feito ali então o justiçamento, né? Eles ouviram a menor contou o que aconteceu, eles decidiram pela morte do Marcos Vinícius. Como é que ocorreu a morte do Marcos Vinícius? Eles capturaram ele? Como é que foi isso? Né? Eu sei que tem um áudio que ele mandou para a mãe que ele já sabia que mais ou menos já sabia que iria morrer. Né? Mas como é que foi? Eles pegaram ele em algum lugar, fizeram uma emboscada? Como é que foi isso? Bem, o que nós temos também nesse primeiro momento de indícios é que o Marcos Vinícius, então, estava nesse local, na lagoa, e foi, então, determinado que ele fosse, acompanhasse esses outros rapazes, esses outros bandidos, e foi colocado, então, dentro de um veículo, e desse veículo ele sumiu. Não se sabe se ele foi para alguma residência, acredito que ele foi para alguma residência, que é a tal da Cantoneira, que é onde faz o justiçamento deles, e, posteriormente, ele pode ter apanhado e levado, então, àquele local onde ele foi executado. Foi morto ali mesmo? O que nós temos de elementos pela perícia, sim. São quantas pessoas indiciadas, então, doutor? São 3 menores e um maior? São 2 menores que, pela situação, tiveram indício de que participaram, induzindo, instigando, auxiliando os demais para que ocorresse realmente a morte da vítima. E nós temos 2 maiores que, da mesma forma, induziram, auxiliaram, instigaram para que o Marcos viesse a ser morto pelos outros bandidos. E os executores ainda não estão presos, então? Nós já temos já uma linha muito forte de investigação. Acreditamos que até alguns desses executores possam ou vão aparecer na delegacia, estão tentando apenas fugir dessa situação flagrancial e depois devam aparecer para explicar e para falar o que aconteceu. Mas o certo é que, caso não, a Polícia Civil vai desenvolver o trabalho, como vem desenvolvendo com muito afinco, não medindo dia de noite, né, não medindo a noite, não medindo o dia, para realmente buscar, não é só a Delegacia de Homicídios, para a gente buscar realmente a verdade real, buscar a justiça e evitar o justiçamento, e evitar que alguma parte da parcela da população ache que isso que foi feito por essas pessoas vale a pena. Isso, na verdade, só fomenta mais violência. Eu digo sempre assim, quando você tem um bandido que ele vai e ele mata uma outra pessoa que você considera um bandido, e você acha que aquilo ali é uma coisa natural, o que você está deixando, você está passando para o bandido, é que ele tem liberdade, uma a mais, para buscar a justiça que ele deseja, ou seja, o justiçamento. E aí isso pode chegar até você, porque o conceito dele de justiça é completamente diferente do conceito real de justiça. Então, o conceito de justiça dele, muitas vezes, você olhou para mim de cara feia, eu vou lá e vou te dar um tiro na cara. Isso pode ser com seu filho, pode ser com seu neto, pode ser com você. Então, a gente, às vezes, verifica em sites, algumas pessoas colocando como se aquilo ali fosse uma coisa boa, alguém morrer. Né? Nós não temos pena de morte no Brasil e o que nós temos é justiça. Então, se determinada pessoa cometeu algum crime, ele tem que pagar pela justiça. E, posteriormente a isso, ele tem toda uma regressão que ele deve fazer quando ele estiver na cadeia, de pensamento, de buscar um ser superior, de sair de lá e até cometer um novo crime, mas a ser preso novamente. O que tem que ser feito, Maurício, é que a população, as pessoas que às vezes acreditam que o que está sendo feito por 1, 2 bandidos é uma coisa legal para ela, é entender que muitas vezes isso aí depois pode chegar nela, porque como a barbárie, né? É a barbárie, é o que você falou, é a barbárie.
é acreditar que a barbárie vale a pena. E a barbárie nunca vale a pena. É necessário que tenha esse conceito na cabeça, que esse justiçamento pode chegar até você. Então, eu peço a vocês todos que qualquer tipo de crime, vocês verifiquem, que repassem para a Polícia Civil, repassem para a Polícia Militar, para que a gente possa fazer esse filtro. É necessário que vocês tenham esse link com a polícia, porque nós estamos aqui para servir vocês.